Eu queria começar agradecendo a Kathleen, queria agradecer também a todos vocês por nos receberem aqui, nos receberem em Cataguases primeiro e nos receberem aqui, Kathleen, na sua casa. Eu sempre digo que a casa é o lugar do acolhimento, do afeto, e a gente abrir a casa é realmente um ato de muita generosidade. Então, agradecer muito. Eu queria comentar com vocês, primeiro, antes de falar da minha trajetória, o Bolsonaro acabou de sair lá de Juiz de Fora, né? Ele esteve lá e foi impressionante, impressionante como ele afirmou novamente todas as políticas que ele vem fazendo no último período. Então, primeiro, ele afirmou a política econômica, defendeu a política econômica, disse, inclusive, que a situação de desemprego no Brasil não é uma situação de desemprego que nos ofereça qualquer tipo de preocupação. Disse que a situação de desemprego no Brasil é a mesma que a média de muitos anos e responsabilizou as empresas e as próprias pessoas por esse índice de desemprego hoje no Brasil. Ou seja, disse que as pessoas não estão com capacitação, qualificação adequada e são essas pessoas que não estão encontrando emprego hoje. Então, defendeu a política econômica, defendeu a política negacionista de gestão da pandemia, pediu para as pessoas levantarem a mão quem tinha tomado a cloroquina e ivermectina quando teve Covid, novamente afirmando uma política negacionista de resposta à pandemia e, ao mesmo tempo, também disse que o STF não permitiu coordenar a gestão da pandemia nacionalmente, ou seja, ele está com o discurso que ele sempre teve ao longo desse último período. E eu estou dizendo isso porque nós estamos num país hoje com mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome, com a miséria que voltou de novo a existir no Brasil, a fome e a miséria que atingem principalmente as mulheres mais pobres, mas as mulheres de uma maneira geral. Mais de 50% das mulheres não sabem como vão alimentar as suas famílias amanhã. E eu estou falando das mulheres porque comida é uma atribuição quase exclusivamente das mulheres na nossa sociedade, assim como o trabalho de cuidado, de uma maneira geral. O trabalho reprodutivo, de uma maneira geral, ele segue sendo um trabalho que é designado para as mulheres ainda na nossa sociedade. Nós queremos alterar, mas hoje ainda é assim. E, ao mesmo tempo, toda a situação... Eu tenho feito muitas atividades com estudantes universitários e professores universitários. Eu fiquei sabendo que tem estudante morando em barraca dentro de universidade. Porque os estudantes querem estudar, é direito deles. E o que aconteceu no Brasil é uma... a gente tem uma cicatriz tão forte, porque nós vivemos anos de crescimento das políticas públicas, crescimento do Sistema Único de Saúde, com muita capilarização das unidades básicas de saúde pelos governos Lula e Dilma. Tivemos uma política de expansão das universidades públicas, muito significativa, e dos institutos federais. A fala do Lucas me emociona, porque eu também sou, Lucas, e eu sou fruto da universidade pública de diversas maneiras. Primeiro, porque eu estudei em universidade pública, não teria conseguido estudar se não fosse. Depois eu fiz mestrado e doutorado com bolsa no Rio de Janeiro, no período que o Rio de Janeiro estava com pior, com grande... os aluguéis caríssimos, enfim. Eu não teria conseguido fazer mestrado e doutorado se não fosse com as políticas que foram políticas do governo Lula e Dilma. E depois me tornei professora universitária, que é oriunda da política de expansão. Eu fiz o último concurso Reúne, e sou professora do campus Dona Lindu. Passei no concurso do campus Dona Lindu. Hoje não sou mais porque eu fiz uma transferência, mas eu passei no campus Dona Lindu. Então, eu também sou fruto das políticas públicas e sou médica sanitarista, ou seja, na articulação da educação com a saúde que a minha vida profissional o tempo todo aconteceu. Eu sempre trabalhei no SUS e na universidade pública. Eu comentei com algumas pessoas também que, assim que eu me formei, eu trabalhei na favela da Mangueira. Eu vim aqui hoje, inclusive, com essa camisa, um pouco com esse sentido, sabe? Eu acho que é muito forte a gente entender a importância. Quando eu fui trabalhadora da favela da Mangueira, eu estava fazendo mestrado com bolsa e trabalhando junto com médicos cubanos na favela da Mangueira. Porque a favela da Mangueira fica no centro do Rio de Janeiro e lá não fixa médico. É no centro do Rio de Janeiro. O salário é altíssimo.
Eu não preciso falar publicamente, mas o salário do médico no Rio de Janeiro é altíssimo, da atenção primária à saúde, da unidade básica. E não fixava médico, então eu trabalhava com médicos cubanos. Então é uma confluência de políticas públicas muito fundamentais para o momento que a gente vivenciou. Universidade pública, Sistema Único de Saúde. E quando a gente observa o que está acontecendo agora, é corte de verbas nas universidades públicas de maneira tão acentuada, universidades e institutos federais, tão acentuada que está atingindo inclusive a assistência estudantil, e por isso jovens morando em barracas porque querem estudar, fome, miséria, uma política econômica que mantém as pessoas desempregadas, e isso é uma cicatriz muito grande, geracional, porque nós temos uma geração de jovens que não tem sonhos de futuro. Quais são os sonhos de futuro? E mais do que isso, a primeira vez que nós colocamos jovens negros na universidade, a gente vai na sequência e corta isso. Isso é uma fratura social, isso é um trauma, um luto, que só quem vivencia sabe o que a gente está falando. Nós colocamos a primeira geração de jovens negros nas universidades e institutos federais nesse país para, na sequência, com um golpe que retirou a presidente, a gente retirar os sonhos desses jovens e tirá-los à força da universidade. Porque se não tiver bolsa de assistência estudantil, esses jovens não conseguem concluir os seus estudos, e nós sabemos disso. Então, para nós que estamos aqui, um conjunto de professores, bancários, nós sabemos o que significa as políticas públicas, o que elas são fundamentais. Então, nós temos de um lado, nesse ano, nós temos de um lado, esse projeto mesmo de extermínio de sonhos, é esse projeto que manteve o vírus circulando, e mantendo o vírus circulando, negando a ciência, fazendo uma campanha contra a vacina, custou muitas vidas, milhares de vidas nesse país. E esse é um projeto que faz com que a fome volte a existir no Brasil. Mas, felizmente, nós temos outro. E esse outro projeto é fundamental, primeiro, porque nós tivemos experiência concreta. O presidente Lula já governou o Brasil, ele já mostrou que é possível, em uma situação adversa, construir políticas públicas e construir uma outra política econômica que construa um país com mais igualdade e liberdade. Ele já fez, então tem experiência, ele pode falar do que ele vai fazer, porque ele já fez, inclusive vindo diretamente de um governo neoliberal como foi o Fernando Henrique Cardoso. Agora, o segundo motivo que eu também queria dizer para vocês é que o Lula não está sozinho, e ele não pode estar sozinho. Ao longo desses últimos anos, nós acumulamos muita força. A verdade é que nós acumulamos força com dor, com sofrimento, porque não foi fácil o que nós fizemos nos últimos anos. É possível a gente ter esperança esse ano, porque tem a experiência do Lula, tem o que ele já fez, mas é possível ter esperança esse ano porque foi com o nosso corpo, foi com a nossa luta política que nós resistimos nesses últimos anos. Nós fomos achincalhados publicamente, foram apontados dedos para nós todos os dias, para nós que estamos na universidade, fomos chamados de todos os nomes, para os professores em geral. Nós sabemos o que aconteceu com a CLT nesse país. Nós tivemos, inclusive, não só a emenda constitucional do teto de gastos que atinge as políticas públicas de saúde e educação notadamente, mas nós tivemos também a reforma trabalhista que inclusive, falando que seria, vendendo um discurso que aumentaria o número de empregos, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Para a gente ver, um presidente da República que foi eleito agora, que era contrário à corrupção e está fazendo o governo mais corrupto da história desse país. É o governo mais corrupto da história desse país. Então, a população brasileira, ela foi enganada. Essa eleição não foi ganha democraticamente, porque ela foi ganha baseada em fake news. O projeto político que foi apresentado para a nossa população foi um projeto político mentiroso, e que esse ano nós temos condição de reverter. Temos condição de reverter porque o presidente Lula tem experiência, fez, e porque nós que estamos aqui representamos muitas das pessoas que ficaram nesse último período resistindo. E aí eu quero dar destaque mesmo à luta das mulheres, porque nós, mulheres, fomos o movimento que surgiu com maior força nesse último período. E nós, acumulando a experiência que nós temos, que é o trabalho dentro de casa, sabe, que é o da sobrevivência, nós trouxemos isso para a vida política.
E o que eu quero dizer, para não me alongar demais, é que isso é um ato de generosidade, não é de disputa. Quando a gente faz isso, não é porque a gente quer disputar espaço, é porque de maneira generosa, assim como as mulheres todos os dias fazem a comida, e quero agora, nesse momento, inclusive, agradecer muito por vocês, porque eu acho que não tem ato mais generoso e bonito do que fazer comida para as outras pessoas. Não tem ato mais generoso. Não tem. Abrir a casa, fazer a comida, alimentar as pessoas com alegria. Com alegria. Não tem nada mais bonito. É o que lembra as nossas histórias das mulheres que vieram antes de nós, as nossas avós. Quem não tem aqui a memória das suas avós? São os espaços que nós nos sentimos mais acolhidos, felizes, alegres, cuidados, seguros. E nesse ato de generosidade que nós mulheres fazemos política. Nós queremos entregar o nosso corpo e a nossa vida para mudar o mundo, mas é para mudar para todo mundo, né? Então, assim, nesse ano, nós que estamos aqui, quero agradecer muito o Coletivo Lélias, porque nós viemos construindo isso juntas, um passo de cada vez, com calma, com tranquilidade, mas também com muita força e muita coragem. Nós acreditamos muito que é possível mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, nós precisamos mais da generosidade das mulheres. Então, quero agradecer vocês e dizer que eu espero estar à altura do compromisso que vocês têm com a nossa construção hoje, que nós vamos fazer isso juntas, porque a nossa pré-candidatura é para fortalecer a todas nós mulheres, principalmente aquelas que estão se colocando, estão na linha de frente, mas para todas as mulheres, para estar junto com o presidente Lula para mudar o Brasil e trazer um pouco da experiência que nós temos para ajudá-lo a reconstruir o Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que com essa coragem, com esse amor, com essa alegria, a gente vai fazer o Brasil feliz de novo.